Um dos eventos mais críticos e discutidos na profecia bíblica é a construção do terceiro templo em Jerusalém. Não se trata apenas de tijolos e argamassa. O terceiro templo simboliza uma era futura que transformará dramaticamente a atual ordem mundial em uma que se alinhe com a profecia divina. Referenciada em escrituras-chave como Mateus, capítulos 24 e 25, e segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2, a construção deste templo é vista como um precursor crucial para futuros desenvolvimentos escatológicos significativos. Agora considere o impacto das duas testemunhas, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Estas figuras estarão em Jerusalém, projetando a verdade de Deus através de milagres e ensinamentos durante os tempos perigosos da grande tribulação. A sua missão em Israel não se resume apenas à pregação. É um testemunho poderoso da ligação inquebrável de Israel com os eventos proféticos. O eventual martírio e ressurreição destas testemunhas em Jerusalém são cenas cruciais que destacam o papel central da cidade na profecia divina. Além disso, os 144 mil selados, provenientes de todas as tribos de Israel, conforme destacado em Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 a 8, não têm a ver com identidade denominacional, mas com uma seleção divina daqueles que levarão a cabo o propósito de Deus durante tempos turbulentos. Este selo sublinha a proteção e o papel significativo dos israelitas, enfatizando que a sua jornada e destino estão intrinsecamente entrelaçadas na história profética mais ampla. À medida que discutimos estes acontecimentos, fica claro que o papel de Israel na profecia não é apenas geográfico ou histórico, mas é profundamente espiritual e fundamentalmente transformador. O desenrolar dos eventos profetizados nas Escrituras sublinha uma linha do tempo que é, ao mesmo tempo, convincente e crítica para o futuro do mundo. Esta exploração nos convida a refletir sobre as profundas implicações destas profecias. Ao olharmos para Israel, vemos não apenas um país, mas um palco onde a história e o destino convergem. Os acontecimentos futuros que se vão desenrolar aqui não são incidentes isolados, mas são capítulos de uma história maior que envolve toda a humanidade. Quer vejamos estes cenários através das lentes da fé ou da curiosidade histórica, a narrativa de Israel, como um farol de cumprimento profético, convida cada um de nós a observar de perto e a refletir sobre o nosso lugar nestes tempos extraordinários. Ao ponderarmos sobre estas verdades, aproximemo-nos delas com corações e mentes abertas, prontos para compreender e talvez testemunhar a história em construção. Hoje em dia vivemos um momento crucial, centrado na paisagem histórica e espiritual de Jerusalém. Esta cidade, repleta de significado profético, é onde irão ocorrer eventos cruciais que poderão moldar o futuro da humanidade. Imagine um cenário onde uma figura de profunda influência ganha destaque no profetizado terceiro templo de Jerusalém. Alegando ser divindade, esta figura pode enganar muitos, ecoando a predita abominação da desolação, referenciada em textos bíblicos como 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 4, e Mateus, capítulo 24, versículo 15. A leste de Jerusalém, o Monte das Oliveiras prende a respiração diante de uma cena de proporções épicas. A profecia fala desta montanha se dividindo em duas em um evento geológico monumental que sinaliza a segunda vinda de Jesus Cristo. Esta não é apenas uma revelação espiritual. Ela remodela a própria terra, conforme detalhado em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul.
É aqui que se acredita que a jornada em direção à redenção final começa. Mais ao norte, as planícies de Megido, conhecidas como Armagedon, são profetizadas como palco de uma grande batalha. Este conflito, conforme descrito em Apocalipse 16, não é apenas uma escaramuça, é uma tempestade que se aproxima e que pode atrair as nações para um vórtice de envolvimento militar, centrado nesta localização estratégica. É uma batalha que pode abrir caminhos para uma nova era de paz sob o governo de Cristo, marcando um reinado milenar de harmonia e governação divina. E então imagine uma cidade não feita por mãos humanas descendo sobre a terra. Apocalipse capítulo 21 pinta este quadro da Nova Jerusalém, uma cidade celestial que promete paz eterna e cumprimento da aliança de Deus. Esta visão captura um futuro onde o céu e a terra se fundem, enraizado no próprio coração de Israel. Israel, uma pequena nação com um papel imenso nas narrativas históricas e proféticas, permanece como um farol para aqueles que observam os sinais dos tempos. Este foco em Israel não é por acaso, mas por desígnio divino. É um apelo à vigência e à oração para aqueles que reconhecem o seu profundo papel no desenrolar dos acontecimentos globais. À medida que as tensões aumentam e os conflitos militares aumentam, o significado destas profecias torna-se ainda mais evidente. A comunidade internacional observa com cautela, consciente de que os riscos são elevados e as implicações são de longo alcance. Sem uma desescalada cuidadosa, a faísca desta região poderá desencadear conflitos que se espalharão muito para além das suas fronteiras. Parece que todos os dias as notícias aumentam as tensões e sugerem o perigo iminente de um conflito global. As manchetes ecoam o passado, lembrando-nos de uma época em que o mundo estava à beira da Primeira Guerra Mundial. Hoje, os analistas e historiadores militares alertam: podemos estar mais perto da Terceira Guerra Mundial do que estivemos desde que as sombras da Segunda Guerra Mundial retrocedeu. Por que esse alarme repentino? A rápida disseminação de tecnologias militares sofisticadas e as teias emaranhadas de alianças internacionais tornam a nossa paisagem global volátil. Um simples passo em falso ou mal entendido pode facilmente desencadear um conflito que fica fora do controle, envolvendo nações de todo o mundo. Mas não são apenas os analistas que sentem a ameaça. Muitos sentem como se as profecias antigas estivessem se desenrolando diante de nossos olhos. Há uma convicção crescente entre os grupos religiosos e filosóficos de que estes tempos difíceis foram previstos, de que as narrativas do Apocalipse contidas em contextos sagrados não são apenas histórias, mas realidades gritantes que se manifestam em tempo real. Esta sensação de destruição iminente não é uma paranoia infundada. Está enraizada numa escalada tangível de tensões e conflitos globais. Na verdade, os sinais estão se alinhando como se o roteiro da história estivesse sendo escrito com uma caneta agourenta. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 6 a 8, diz: "E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores." À medida que as dores de parto de uma nova era se tornam mais frequentes e intensas, a nossa compreensão delas deve aprofundar-se. Não somos apenas observadores passivos, somos participantes de um mundo que exige nossa atenção e ação. A urgência de agir, de medir e de suavizar as tensões que ameaçam transformar-se num vasto conflito não pode ser exagerada. Para onde quer que olhemos, os sinais são claros. Desde os crescentes incidentes de guerra cibernética, dos quais nenhum país consegue escapar, até o aumento visível das manobras militares em regiões que antes eram calmas. O mundo está interligado de uma forma que nunca esteve antes, fazendo com que cada tensão local seja uma potencial faísca para conflitos mais amplos. Nestes tempos, é fundamental não sucumbir ao medo ou ao fatalismo.
lembre-se de que as mesmas escrituras que predizem turbulências também exigem perseverança e esperança. Eles nos lembram que, embora possamos testemunhar o desenrolar de tempos desafiadores, os capítulos finais ainda não foram escritos por nós. A nossa resposta a estes sinais deve ser de vigilância e de construção proativa da paz. Devemos nos envolver em diálogos abertos, encorajar resoluções diplomáticas e promover uma comunidade internacional que dê prioridade à colaboração com detrimento do confronto. Cada passo que damos no sentido de compreensão e da cooperação é um passo para nos afastarmos do precipício da guerra. Ao ponderarmos estas realidades, devemos nos lembrar do poder da unidade e da força de ação coletiva. Não estamos condenados a repetir a história se decidirmos aprender com ela. Vamos permanecer juntos, conscientes, mas sem medo, proativos, mas atenciosos, como administradores da paz no mundo que olha para nós em busca de orientação. Este não é apenas um apelo à conscientização, mas um grito de guerra para a ação. Enfrentemos o desafio, informados pelo mundo, mas não limitados por ele, motivados pela oportunidade de forjar um futuro marcado não pelo conflito, mas pelo triunfo da paz sobre a guerra, da compreensão sobre a ignorância, da esperança sobre o medo. Que este seja o legado que deixamos, um mundo mais seguro e mais unido do que aquele que encontramos. Um testemunho do poder da determinação humana e do espírito duradouro de cooperação. Ligamos a televisão ou rolamos a tela dos nossos telefones e é sempre a mesma história. Conflitos entre países, movimentos chocantes dos bancos centrais e um fluxo interminável de atualizações preocupantes. Não é de admirar que uma ansiedade palpável paire sobre todos nós. Cada manchete parece nos aproximar das crises econômicas, ou pior, do espectro do conflito global. O que faríamos se uma guerra fosse declarada? Para onde levaríamos nossas famílias? Como protegeríamos nossos filhos? No meio desta turbulência surge uma pergunta comum. Iremos testemunhar o início de outra guerra mundial? O medo não diz respeito apenas às guerras entre nações, mas estende-se às nossas lutas diárias, como pagar o aluguel do próximo mês ou lidar com despesas repentinas sem entrar em crise. O custo de vida está subindo. Alimentação, combustível, habitação, é muita coisa para suportar. Mas aqui vai um lembrete. Em meio ao caos, não perca a esperança. Desligue as notícias de vez em quando e respire. Lembre-se que, apesar da incerteza e do medo, existe uma verdade inabalável à qual podemos nos agarrar. Imagine permanecer firme em uma tempestade onde, apesar do vento uivante e da chuva, você sabe profundamente que não está sozinho. Esta é a paz que vem de saber que, acima de tudo, existe um poder superior que cuida de nós. Sim, mesmo agora, em meio ao tumulto e à tempestade, Deus permanece soberano. Nestes tempos difíceis, é fácil cair no desespero, ficar acordado, temendo o que o amanhã pode trazer. Mas considere isto. Talvez hoje seja o dia de mudar o nosso foco. Em vez de nos afogarmos no "e se", vamos nos ancorar na certeza da fé. Vamos extrair forças do conhecimento de que não estamos navegando sozinhos nesta tempestade. Cada dia é uma nova oportunidade de superar o medo. Tomar decisões não por pânico, mas por propósito. Para escolher a esperança ao invés do desespero. E em cada escolha encontramos força não apenas para nós mesmos, mas para as nossas comunidades, as nossas nações, nosso mundo. Ao enfrentarmos esses desafios globais, não esqueçamos o poder da unidade e da resiliência coletiva. Quando estamos juntos, apoiamos uns aos outros e nos lembramos da presença duradoura da graça divina, nunca somos verdadeiramente derrotados. Os desafios são reais e são muitos, mas também são as nossas razões para continuar a lutar, a ter esperança e a orar. Não importam as manchetes, não importam os julgamentos, não estamos abandonados. Vamos nos apegar a essa garantia, extraindo dela conforto e coragem. Não vivamos com medo, mas com fé. E lembre-se,
Através de cada dificuldade e de cada tempestade, Deus é imutável, soberano em seu trono. Ah, que profundo conforto é conhecer essa verdade! Em meio ao caos turbulento, por que se afogar em preocupações? As mesmas forças da natureza, os ventos, os mares que se curvam diante de seu comando continuam a fazê-lo. Assim como Deus sustentou Elias por meio dos corvos, assim como abriu o Mar Vermelho para Moisés e os israelitas, seus caminhos permanecem milagrosos. Ele é o desbravador, o cumpridor das promessas. Deus reina supremo. Incorpore isto em sua consciência. Enquanto Deus reinar, a paz reinará dentro de você. No entanto, aqui estamos, à beira de uma potencial guerra global. É fácil cair no desespero e deixar o medo atrapalhar nosso julgamento. Mas eu recomendo que você resista a este impulso. Considere Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isto não é apenas texto, é uma garantia divina. Você se sente isolado ou esquecido? Lembre-se, a preocupação de Deus por você é inabalável. Ele não renunciou ao seu trono nem deixou de guiar o seu futuro, pois a previsão de Deus transcende a nossa própria compreensão. Ele prevê futuros com os quais ainda não sonhamos. Talvez hoje você esteja encurralado pelas circunstâncias, caminhos obscuros, aparentemente sem saída. Eu te digo, entregar o controle a Deus não significa sua derrota, mas sua fé máxima. Lembre-se, conforme declarado nas Escrituras, Deus é amor, e esse amor se estende a você pessoalmente. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lemos isso em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deus está presente, sempre. Reflita sobre o seu passado. Você não consegue ver os vestígios da presença de Deus, mesmo nas provações? Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Aqui está uma declaração poderosa de Isaías capítulo 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quão profundo é reconhecer que você é reivindicado por Deus, não como um número ou um rosto na multidão, mas intimamente, pelo nome. Você pertence a Deus, longe das garras das trevas, distante do alcance de qualquer poder terreno. Lembre-se, Deus diz que você é dele. Que conforto, que segurança há em saber que você está debaixo do cuidado vigilante de Deus, sendo guiado por sua mão e projetado para o seu propósito. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Os acontecimentos do nosso tempo não são meras coincidências ou ocorrências repentinas. Tratam-se de profecias antigas, preditas muito antes de nossa existência. Desde a dinâmica em evolução em Israel até os terremotos de partir o coração no Marrocos e na Turquia, ceifando inúmeras vidas e deixando comunidades em ruínas, estas são as manifestações de advertências estabelecidas nos textos bíblicos. Você está preparado para o que está acontecendo? Você compreendeu a essência desses sinais proféticos? Estas calamidades previstas nas Escrituras servem como um alerta para a humanidade, instando-nos a olhar além do material e a considerar as dimensões espirituais do nosso mundo. Na Bíblia, uma história se desenrola, desenhando a silhueta de uma época à beira do ápice. Esta época, prevista como o crepúsculo da nossa atual ordem mundial, foi inscrita com os termos os últimos dias e o tempo da conclusão. Estes momentos, tal como estão escritos na Bíblia Sagrada, anunciam o advento de uma transformação profunda, sinalizando o alvorecer de uma realidade predita para preceder o regresso do Messias. Do cerne destas profecias está um apelo à vigilância. Os fiéis são exortados a observar o desenrolar destes sinais, tal como o olhar atento que percebe o brotar de uma fogueira como um prenúncio da aproximação do verão. Hoje, ao lançarmos o nosso olhar sobre o cenário mundial,
É inequívoco que o prelúdio desta intervenção divina se está a manifestar. Entre a multidão de sinais, alguns se destacam, cada um deles farol sinalizando o retorno iminente de Jesus Cristo. Você está realmente pronto para enfrentar o que está por vir? Você entende o significado desses eventos e o que eles pressagiam para o futuro? Primeiro, os tremores da criação. No meio da cacofonia de nações em conflito e de rumores de guerra sussurrados pelos ventos, um fenômeno profundo está a ocorrer debaixo dos nossos pés. A terra treme, não de medo, mas como um testemunho das profecias preditas. As Escrituras falam de terremotos em vários lugares, um fenômeno que simboliza o início do sofrimento final da terra. Historicamente, o solo estremeceu com fervor crescente. O devastador tsunami de 2004 que atingiu a Indonésia e os subsequentes terremotos no Haiti e no Chile gravaram uma história de tristeza e perda humana. Estes acontecimentos, embora trágicos, servem como um sinal de que estamos cada vez mais próximos dos momentos cruciais previstos há milênios. A história das calamidades naturais vai além desses marcos da tragédia. Um recente terremoto de magnitude 7,4 sacudiu o Japão para o novo ano, deixando um rastro de destruição e uma nação em estado de choque. E mesmo quando a poeira baixou, a terra sussurrou a sua agitação com um raro tremor ao largo da costa da Flórida, estabelecendo recordes e servindo como um duro lembrete da fragilidade da nossa existência. Parte integrante da tapeçaria das profecias é a nação de Israel, uma terra rica em significado histórico e espiritual. Nos últimos tempos, um vento gelado de hostilidade varreu o mundo, atingindo esta nação antiga com ódio e preconceito crescentes. Este desdém crescente não é apenas uma questão política ou social, mas um sinal significativo, ecoando os antigos avisos de tempos em que o mundo voltaria o seu olhar com desprezo para Israel. A animosidade contra Israel, que se manifesta em diversas manifestações públicas e fóruns, é uma lembrança preocupante das palavras proféticas que previram um tempo em que as nações se alinhariam contra esta democracia solitária no Oriente Médio. Tais acontecimentos, embora desanimadores, sublinham o desenrolar de uma história escrita muito antes do nosso tempo. Uma história que continua a desenrolar-se a cada dia que passa. À medida que o mundo testemunha estes sinais, terremotos a destruir o tecido do nosso planeta, nações envolvidas em conflitos e Israel a enfrentar uma animosidade sem precedentes, o apelo à vigilância nunca foi tão pertinente. Estas não são meras coincidências, mas sinais. Cada um marcando o caminho para um momento de ajuste de contas com Deus. Esta era, descrita como um fim e um começo, convida à reflexão, à prontidão e a olhar além do tumulto imediato e perceber a narrativa mais ampla em jogo. Pois nestes sinais encontramos não apenas avisos, mas também uma promessa, a promessa de renovação e esperança. Segundo, em meio às marés turbulentas da nossa era emerge um padrão particular, nítido e inegável. É a onda daqueles que zombam e zombam dos pilares da fé, as Escrituras, o Deus e os seguidores deste caminho. A Bíblia, especificamente nos livros de 2 Pedro e Judas, falam de uma época em que detratores, disfarçados de intelectuais, surgiriam para desafiar as verdades divinas. Estes indivíduos, encorajados pelas suas próprias narrativas, procuram desmantelar a base espiritual de inúmeros cristãos. Nesta época, estamos a testemunhar uma manifestação gritante de profecias antigas, particularmente o aumento do desdém pelas doutrinas espirituais e pela própria essência da fé. Uma profecia notável, profundamente enraizada na estrutura da fé judaico-cristã, prediz um tempo em que o ceticismo e a zombaria em relação aos ensinamentos divinos não só florescerão, mas se tornarão uma característica definidora da sociedade. No centro deste cenário em desenvolvimento está o aumento observável das críticas contra a Bíblia, o cristianismo e a noção de um poder superior.
Esta tendência não é apenas anedótica. Está enraizada em passagens bíblicas específicas, como aquelas encontradas em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E Judas capítulo 1, versículo 18. No último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Estas passagens preanunciam um período marcado pelo surgimento de escarnecedores. Estes indivíduos, movidos pela descrença pessoal, procuram minar as convicções espirituais dos outros, lançando dúvidas sobre a credibilidade dos textos sagrados e a promessa da intervenção divina. Historicamente, o papel do escarnecedor tem estado intrinsecamente ligado à jornada espiritual da humanidade. Desde o primeiro desafio no Jardim do Éden, onde a dúvida foi semeada pela primeira vez no coração humano, até a era de Noé, quando a incredulidade generalizada levou à intervenção divina, a presença dos céticos é um tema recorrente. Este ceticismo não é benigno. Representa um desafio fundamental à fé, posicionando o julgamento humano acima da sabedoria divina. Na contemporaneidade, este ceticismo assumiu novas formas, permeando a cultura popular e os meios de comunicação social. Um exemplo ilustrativo é a indústria musical, onde artistas como Lil Nas X provocaram polêmica ao incorporar temas blasfemos em seus trabalhos. O seu vídeo intitulado G Christ, lançado em janeiro de 2024, exemplifica esta tendência, utilizando as imagens e as narrativas do cristianismo de uma forma que muitos consideram zombeteia e irreverente. Além disso, a indústria do entretenimento não ficou imune a tais influências. O envolvimento de figuras como Jay-Z em projetos que reinterpretam narrativas bíblicas através de lentes céticas exemplifica ainda mais esta mudança cultural. O livro de Clarence, filme que explora a vida de um contemporâneo de Jesus que busca fama por meio da imitação, destaca a tendência crescente de retratar temas religiosos de uma maneira que diverge da reverência tradicional. Além do domínio da cultura, o aumento da animosidade contra Israel constitui um testemunho da mudança do sentimento global. Esta hostilidade não só sublinha as tensões geopolíticas, mas também se alinha com as narrativas proféticas relativas ao papel central da nação no desenrolar dos acontecimentos do fim dos tempos. A crescente reação contra Israel não é um fenômeno isolado, mas parte de um padrão mais amplo de ceticismo e oposição à profecia bíblica. As consequências destas tendências são profundas, estendendo-se para além da esfera cultural e afetando os indivíduos a nível pessoal. Relatos de perseguição contra cristãos, desde restrições legais a atos de violência, sublinham a gravidade da situação. Esta perseguição não é apenas uma estatística, representa uma realidade diária para milhões de pessoas, refletindo o custo da fé no mundo cada vez mais secular. 3. A proliferação de falsos profetas. Na nossa jornada para compreender o desenrolar dos acontecimentos modernos através de lentes proféticas, chegamos a um sinal de alerta fundamental: a proliferação de falsos profetas. Esta cautela está profundamente enraizada nos ensinamentos bíblicos, particularmente enfatizados por Paulo, que alertou os cristãos contra serem influenciados por ensinamentos que se desviam da verdadeira essência do Evangelho. Ele destacou os perigos de ser enganado por aqueles que afirmam ter novas revelações sobre Jesus, introduzindo um espírito diferente ou uma mensagem alterada. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo.
Além disso, Paulo imaginou uma fé amadurecida entre os crentes que não fosse facilmente abalada ou desviada por ideologias enganosas. No mundo de hoje, a era digital amplificou as vozes que reivindicam visões proféticas com as plataformas de redes sociais e tornam-se um terreno fértil para a propagação de tais afirmações. Entre essas vozes estão aquelas que se autodenominam apóstolos modernos, chamando a atenção e seguindo ao alavancar personalidades semelhantes a celebridades. Este fenômeno contrasta fortemente com a representação bíblica dos apóstolos que enfrentaram um imenso sofrimento e martírio pela sua fé. O livro do Apocalipse reforça ainda mais a necessidade de discernimento, alertando-nos contra falsos apóstolos e profetas que procuram desviar os fiéis. No meio destes desafios, somos chamados a abraçar esta era com esperança e ação. Em um momento de expectativas vibrantes, não de desespero ou resignação. As previsões de destruição para as nações, especialmente os Estados Unidos, muitas vezes erram o alvo da verdadeira visão profética, que se baseia no amor e na misericórdia de Deus. A narrativa do declínio nacional não se alinha com a promessa de redenção e restauração oferecidas àqueles que se arrependem e procuram a face de Deus. As Escrituras oferecem uma posição clara sobre esse assunto. Jeremias capítulo 18, versículos de 7 a 10 apresentam uma visão dinâmica do trato de Deus com as nações, uma visão onde o arrependimento pode evitar o desastre e a rebelião pode levar à retirada das bênçãos prometidas. Jeremias capítulo 23, versículos de 28 a 32 enfatiza ainda mais a importância de falar a palavra de Deus com fidelidade, alertando contra aqueles que vendem medo ou falsas visões em nome de Deus. Ao refletirmos sobre a história, recordamos momentos em que profecias motivadas pelo medo desencaminharam muitas pessoas. Tais eventos servem como lembretes da importância de fundamentar nossas ações e crenças nos ensinamentos de Cristo, que nos ordena a sermos proativos em nossa fé, espalhando sua mensagem até seu retorno. Portanto, não se façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecer a todos os mandamentos que lhe dei, e tenham a certeza disto: estarei sempre convosco até o fim dos tempos, disse Jesus. Este discurso nos leva a refletir profundamente sobre o panorama espiritual do nosso tempo. Como discernirmos a verdade em meio a uma cacofonia de vozes que afirmam ter uma visão profética? Como podemos garantir que a nossa fé permaneça ancorada na verdade imutável do Evangelho, resistindo ao fascínio dos falsos profetas e ensinamentos? Eu encorajo você a compartilhar suas ideias sobre essas questões nos comentários abaixo. Vamos iniciar uma conversa significativa sobre a importância do discernimento e da fidelidade nestes tempos proféticos. E se esta discussão ressoou em você, considere se inscrever para obter mais mensagens e reflexões. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. O mundo está pronto para o anticristo. Pode parecer assustador para alguns ou ser considerado superstição religiosa para outros. Mas seja qual for a sua reação inicial, peço que você preste atenção e junte-se a mim neste vídeo sobre como o mundo está preparado para o anticristo. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma viagem de volta ao início dos tempos. Deus criou Adão e Eva e providenciou tudo o que eles precisavam para uma vida maravilhosa. Deus também lhes deu instruções para navegarem em sua existência no Jardim do Éden. É como quando você compra um aparelho eletrônico novo e ele vem com um manual. Esse manual não está lá porque você não tem ideia de como usar o aparelho, mas sim para que você tire o total proveito desse aparelho. Então, Deus deu instruções ao primeiro homem e à primeira mulher, mas infelizmente eles foram enganados por Satanás. E desobedeceram a Deus, levando à sua expulsão do Jardim do Éden. Como resultado, eles não só perderam o seu lugar no Éden, mas também perderam o seu lugar no coração de Deus. Este único ato de desobediência criou uma divisão significativa entre Deus e a humanidade. Juntamente com o caos causado pela sua desobediência, os humanos se tornaram vulneráveis ao pecado e à sua terrível consequência, que é a morte.
Os humanos, agora, estão constantemente expostos ao mal. Que desastre! Caim cometeu o primeiro assassinato matando seu irmão Abel. Antes disso, Caim nunca havia conhecido o ato do assassinato, mas o pecado já havia entrado plenamente no mundo. Depois disso, o mundo testemunhou várias formas de mal. Por exemplo, Faraó ordenou o assassinato brutal de bebês em Gósen, enquanto Herodes fez o mesmo na época do nascimento de Jesus. Contudo, a verdade é que o mundo ainda não viu nada parecido com o mal que o anticristo irá desencadear nos últimos dias. O anticristo representará o auge do mal, a maior personificação da maldade que será revelada durante a grande tribulação. Na escatologia bíblica, acredita-se que o anticristo representará a personificação máxima da rebelião contra Cristo. Surgirá um homem que se oporá a Jesus e a seus seguidores, com mais veemência do que qualquer outro na história. Ele alegará falsamente ser o verdadeiro Messias, procurando dominar o mundo e erradicar todos os seguidores de Jesus Cristo e da nação de Israel. O profeta Daniel, há milhares de anos, profetizou sobre o anticristo no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A Bíblia também captura os atos atrozes do anticristo em Apocalipse, capítulo 13, versículos 4 ao 8. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Assim, a besta exercerá autoridade sobre cada país, povo, língua e nação. Esse é um nível de influência sem precedentes, diferente de qualquer rei ou governante humano ao longo da história. Como esse nível de influência será possível? É simples. Ele receberá a autoridade de Satanás, conhecido como dragão. Lembre-se, Satanás tentou destruir Jesus, oferecendo a ele todos os reinos do mundo, mas Cristo rejeitou essa oferta. Contudo, no final desta era, Satanás encontrará alguém que aceitará isso. À medida que o fim se aproxima, as pessoas se tornarão adoradoras de Satanás. Uma razão para isso é que elas acreditarão que Satanás e a besta alcançaram uma vitória final sobre Deus e o seu povo. Satanás sempre desejou adoração e, no final, alguns lhe darão isso. A adoração de Satanás e do anticristo será mais difundida e aberta à medida que a besta ganhar poder global, sem que nenhum país ou força militar seja capaz de se opor a eles. Estes são os eventos que caracterizarão a grande tribulação. A besta oprimirá os santos, mas ao mesmo tempo, eles triunfarão sobre ela. O anticristo pode vencê-los fisicamente, mas eles o vencerão da maneira mais importante, que é espiritualmente. Mesmo quando ele os torturar ou matar, eles permanecerão vitoriosos. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Agora, deixe-me lembrar a sua atenção para o fato de que o mundo está pronto para o anticristo. Isso não é sensacionalismo, mas é um fato que podemos reconhecer por meio da Bíblia. Por exemplo, veja o que diz 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo,
a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Agora, você vê como as Escrituras revelam que o espírito do anticristo já está nesse mundo. A Bíblia nos diz que a maneira mais simples de reconhecer esse espírito é prestar atenção a este detalhe. Ele reconhece que Jesus é Deus ou não? Simples, certo? Sim, mas isso não é tudo. O espírito do anticristo nunca dirá ou admitirá abertamente que Jesus Cristo era Deus que veio à Terra em carne. Esta é uma característica simples que você notará nas pessoas sob a influência desse espírito, incluindo os autoproclamados ministros do Evangelho. Eles nunca pregarão a verdade expressa nas Escrituras, como 1 João capítulo 1, versículo 14, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." O complicado é que, embora não apenas admitam essa verdade, também tentarão evitar uma situação que exija que a neguem abertamente. Mas, ao não reconhecerem isso, mostram que não acreditam. Enganadores e falsos mestres podem ser reconhecidos tanto pelo que dizem, quanto e principalmente pelo que não dizem. Lembre-se sempre disso. O espírito do anticristo pode ser reconhecido pelas coisas que eles dizem e não dizem, pelas coisas que defendem e não defendem, bem como pelas coisas com as quais se associam e com as quais não se associam. Quando se trata disso, não existe meio termo. Ou você é a favor de Deus, ou do anticristo. É por isso que não se pode confiar nas pessoas que não têm uma posição firme quando se trata de questões de fidelidade à fé. Hoje, muitas pessoas, instituições e organizações são influenciadas sem saber pelo espírito anticristo. Essa influência é evidente em suas decisões, atitudes e postura em questões de fé. Quando as pessoas rejeitam rapidamente ou permanecem neutras em relação a assuntos relacionados com a sua fé em Cristo, isso revela o espírito que influencia as suas ações. Um cristão genuíno não falará depreciativamente sobre as coisas de Cristo. Um verdadeiro seguidor de Jesus não permanecerá neutro em relação a nada associado a Jesus Cristo e ao seu reino. Se alguém ficar neutro, isso mostra uma indicação sutil de que a pessoa já está sob a influência manipuladora do anticristo. Quando pessoas, sistemas, nações ou governos começam a trocar a moral e os valores cristãos por culturas que promovem a decadência, isso já é um sinal claro de que o espírito do anticristo está em ação. Muitas nações hoje se sentem confortáveis em remover a Bíblia das escolas. No entanto, são rápidos a legalizar drogas, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo e a abraçar diversas orientações sexuais em nome da liberdade e de uma suposta inclusão. Todos estes são esquemas secretos para preparar o caminho para o governo do anticristo no mundo de hoje. Embora muitos possam não estar cientes, essas realidades permanecem inalteradas. Um dos sinais do fim dos tempos sobre os quais Jesus falou aos seus discípulos é o surgimento de falsos cristos. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. E ele lhes respondeu: "Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Nessa escritura, Jesus alerta claramente sobre a prevalência do engano e dos falsos cristos nos últimos dias. A ascensão de falsos profetas no nosso mundo de hoje indica prontidão para o anticristo. Embora o anticristo ainda não tenha sido revelado, o diabo já está trabalhando através desses falsos profetas. Esses indivíduos são persuasivos, mas seu evangelho carece do poder de salvar e inspirar reverência a Deus. Alguns lideram grandes congregações e têm seguidores online substanciais, apresentando uma fachada impressionante para os seus cultos dominicais. No entanto, eles são como lobos em pele de cordeiro, com intenções alinhadas com as do diabo de roubar,
matar e destruir. Eles se disfarçam de pastores, líderes e coaches cristãos, mas na verdade estão muito longe de Deus. São lobos ferozes e vorazes que estão prontos para devorar. Ao contrário de um verdadeiro pastor que cuida e alimenta o seu rebanho, estes devoram e destroem as suas ovelhas. Eles não estão atrás do evangelho. Suas mensagens carecem de convicção, sem qualquer menção ao arrependimento, à idolatria, ao Espírito Santo e ao inferno. Estes são sinais de falsos profetas. Eles pretendem simplesmente devorar e destruir, assim como seu mestre, que é o diabo. Fomos avisados para ter cuidado com os falsos profetas que fingem ser ovelhas, mas na verdade são lobos perigosos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz claramente: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Meu amigo e minha amiga, não devemos dar espaço ao diabo. Satanás pode aproveitar a menor oportunidade e maximizá-la a seu favor. A vinda do iníquo está de acordo exatamente com a forma como Satanás opera, que é com o engano. Atualmente, alguns dos enganos no mundo estão disfarçados de religião falsa. Qualquer religião, por mais popular que seja, que não reconheça Jesus como o único caminho para Deus, já é uma falsidade. Não há melhor definição de engano do que essa. Satanás fará qualquer coisa para enganar as pessoas. A sua estratégia não mudou. Resta a ele roubar, matar e destruir. Mas louvado seja Deus! Jesus diz que ele veio para que tenhamos vida em abundância. Portanto, embora o anticristo ainda não tenha sido revelado, devemos ter cuidado para não sermos lançados no engano. Os falsos profetas estão aumentando e fazendo todo o necessário para influenciar as pessoas. Mas Jesus já nos alertou sobre isso. No final do dia, devemos ser sagazes como as serpentes e inocentes como as pombas. Não devemos abraçar automaticamente a mensagem de qualquer pregador ou coach simplesmente por causa da sua reputação, credenciais ou número de seguidores na internet. Antes, devemos ouvir com cautela a sua cristologia. O que eles dizem sobre Jesus é de extrema importância para sabermos se são de Deus ou não. Vigie e ore, para que você não se desvie do caminho da verdade. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Quando Deus criou Adão e Eva, ele providenciou tudo o que era necessário para a vida e o domínio na terra. No entanto, eles foram enganados por Satanás e caíram da posição exaltada que Deus lhes havia dado devido ao mau uso do livre-arbítrio. Quando Deus confrontou Adão sobre seu pecado, ele imediatamente começou o que hoje chamamos de jogo de culpa, em Gênesis capítulo 3, versículos 12 e 13. Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Essa afirmação simples, muitas vezes esquecida, marca o início das consequências do livre-arbítrio. Embora tenhamos sido criados com a liberdade de fazer escolhas, seremos responsabilizados pelas nossas decisões. Por causa da queda de Adão e do efeito que ela teve sobre todos nós, precisamos desesperadamente de um Salvador. Mas aqui estão as boas novas. Deus, em sua misericórdia, abriu um caminho para sermos restaurados por meio de Jesus. Contudo, esse dom da salvação não é dado automaticamente a todos. Você já pensou em como, embora a salvação seja gratuita para todos, algumas pessoas podem perder a oferta da salvação de Deus? É um conceito bastante incompreensível, não é? Bem, no vídeo de hoje vamos falar de 6 grupos de pessoas que Deus não pode salvar. Estou muito animado com essa discussão porque ao final do vídeo acredito que você será abençoado e sua perspectiva será transformada. Antes de entrarmos nisso, quero esclarecer algo importante. Quando falamos sobre Deus não pode salvar, neste contexto, não se trata de um limite para o poder de Deus. Deus é todo-poderoso e pode fazer qualquer coisa.
O que estamos discutindo aqui é o estado da própria pessoa. É como dizer que se alguém continua em um determinado caminho, está essencialmente impossibilitado que Deus o salve. Então, só para ficar claro, isso não tem nada a ver com a capacidade de Deus de salvar. Ele pode salvar qualquer um a qualquer hora, mas com base no que sabemos sobre Deus através das Escrituras, podemos identificar certos tipos de pessoas que Deus, por uma questão de princípio, não pode salvar. Então, vamos ao que interessa. Os 6 tipos de pessoas que se enquadram nessa categoria. Número 1. O libertino. Os libertinos são pessoas que foram dominadas por mentes depravadas devido à sua incapacidade de abraçar a misericórdia de Deus. Romanos, capítulo 1, versículos 21 e 22, nos dá mais detalhes sobre eles. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O conhecimento de Deus é o tesouro final. É mais valioso do que qualquer outra coisa nesse mundo, mais precioso do que o ouro, riqueza ou bens. Mas muitas pessoas não percebem o quão precioso esse conhecimento realmente é. Alguns até o tratam como se fosse destinado apenas a certos tipos de pessoas, talvez os menos afortunados ou aqueles que são vistos como super religiosos. Mas a dura verdade é que aqueles que desconsiderarem esse tesouro enfrentarão consequências. A penalidade de Deus para eles é essencialmente deixá-los serem consumidos pelas mesmas coisas que escolheram em vez dele. É um pensamento preocupante, não é? Esses libertinos estão escolhendo acreditar em uma mentira em vez de acreditarem na verdade de Deus. Eles estão colocando seu foco nas coisas criadas em vez de no Criador, negando completamente o poder de Deus, mesmo quando ele está ao seu redor. É como diz o Salmo, só o tolo diz que Deus não existe. Estamos vendo um aumento preocupante de religiões falsas hoje em dia, espalhando ideias que negam a existência de Deus e promovem todo tipo de coisas ímpias. Em alguns lugares, nem sequer se trata de negar a existência de Deus. Eles estão afirmando que você é o seu próprio Deus ou que existe um Deus dentro de você. Estão conduzindo as pessoas por um caminho onde elas se tornam libertinas. E uma vez estando nesse lugar, Deus não poderá te salvar, pois você o excluiu do seu coração e da sua mente. É algo pesado e muitos evitam isso. Mas é importante falar para não sermos atraídos a isso. Vamos continuar. Número 2. Os falsos. Veja o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus realmente explica isso de forma clara e simples nesse versículo. Ele está nos informando que nem todo mundo que afirma ser religioso está automaticamente no reino de Deus. É necessário um tipo diferente de justiça, em vez da autojustiça que surge quando se tenta seguir as regras ou praticar boas ações. Considere a falsa justiça que vemos nos fariseus, os líderes religiosos da época de Jesus. Mesmo o menor dos crentes em Cristo tem uma justiça que supera a deles. Então, o que Deus realmente exige para que façamos parte do seu reino? Uma justiça que vem de ter fé em Jesus. É essa fé que nos conecta com Deus e traz o seu Espírito para as nossas vidas. Não se trata apenas de ser visto como justos aos olhos de Deus. Isso também nos muda de dentro para fora, tornando possível uma vida justa para nós. É uma ideia poderosa, não acha? O Sermão da Montanha em Mateus 5 pinta um quadro claro do tipo de justiça que Deus aprova e do tipo que ele rejeita. Quando nossos comportamentos vêm de um coração que foi mudado por Deus, isso está em um nível diferente da justiça que é apenas superficial, produzida pela nossa própria natureza humana. Que tipo de justiça poderíamos produzir por conta própria? Isaías 64:6 coloca isso em termos rígidos, dizendo que todas as nações juntas são como trapos imundos. É um lembrete poderoso do quanto precisamos da graça e da transformação de Deus em nossas vidas. Jesus compartilha essa parábola que fala àqueles que tinham certeza de que tinham tudo sob controle, moral e espiritualmente falando, em Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14. Preste atenção. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo,
desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meu amigo e minha amiga, Deus não pode salvar os falsos, porque eles confiam mais nas suas boas obras do que no sacrifício de Jesus por nós. Boas obras não podem salvar ninguém. Somente a fé no seu sacrifício, o sacrifício de Jesus, salva. Agora, vamos para o número 3. Os incrédulos. Vamos falar um pouco sobre os incrédulos. Jesus falou sobre a incredulidade diversas vezes enquanto esteve na terra, como em João capítulo 3 e versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqueles que realmente acreditam em Jesus são completamente perdoados. Seus pecados são apagados pela morte sacrificial de Cristo e eles são vistos como inocentes e justos. Isso significa que não há condenação para eles. Mas é uma história diferente para os incrédulos. É claro que a fé é muito importante nos ensinamentos da Bíblia, e somos lembrados em 1 João capítulo 5, versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Ao recusarem a crer, os incrédulos viram às costas a única solução de Deus para os seus pecados. Na verdade, ao rejeitarem o maior presente de Deus e ao recusarem a crer, estão essencialmente chamando Deus de mentiroso. Se não mudarem os seus caminhos e abraçarem o Evangelho, só haverá um resultado para eles: a condenação. Número 4. Blasfemadores ou apóstatas. Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29 diz: Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Deus é quem capacita as pessoas ao arrependimento e é o Espírito Santo trabalhando em nossos corações que nos guia ao arrependimento. Mas quando resistimos e nos recusamos a abandonar os nossos caminhos e até mesmo a falar contra Deus, Ele não nos forçará a mudar. Como resultado, aqueles que endurecem o coração nunca se arrependerão e, consequentemente, não serão perdoados. É importante estar atento às nossas palavras e reações à obra de Deus. Às vezes é melhor ficar em silêncio quando não entendemos algo completamente, em vez de falar sem conhecimento suficiente. Pense em quantas pessoas descartam as coisas incríveis que Deus faz hoje, alegando que são falsas. Quando as pessoas rejeitam consistentemente o poder do Espírito Santo, fica difícil para Deus salvá-las de seus pecados, pois é o Espírito Santo quem convence as pessoas dos seus erros. Como ele pode fazer isso quando elas continuamente subestimam suas habilidades? É crucial lembrar que o Espírito Santo é totalmente Deus e tem emoções. Ele pode ficar profundamente triste por declarações blasfemas e pela descrença em seu poder e obra. Essa é uma razão significativa pela qual muitos lutam para encontrar a salvação. Eles foram consumidos pela blasfêmia. Número 5. Os hipócritas, conforme descrito em Mateus capítulo 23, versículos 13 ao 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Meu amigo e minha amiga, os hipócritas nada mais são do que os impostores. Eles desfilam alegando virtudes que não possuem. Qual é o objetivo deles? Explorar os vulneráveis e oprimidos, apenas para ocultar as suas transgressões sob uma fachada de bondade religiosa. Além disso, eles também se esforçam para desencorajar outros a abraçarem a fé em Deus.
A sua devoção religiosa consiste em meras atividades desprovidas de devoção genuína. Em vez de guiar as almas para Deus, eles procuram parecer bem e acumular seguidores para sua própria seita. Tais estilos de vida, motivados unicamente pelo autoengrandecimento, permanecem como atividades vazias e equivocadas, desprovidas de qualquer alinhamento com os verdadeiros princípios cristãos. Refletindo sobre os fariseus de antigamente, testemunhamos uma ilustração do fervor zeloso mal aplicado, resultando em desastres. Suas fervorosas atividades religiosas renderam seguidores que estavam mais falidos moralmente do que eles. Portanto, Jesus, em termos inequívocos, denunciou tanto esses líderes como seus seguidores como descendentes da condenação. Lamentavelmente, esse pecado perverso persiste até hoje e fará com que os culpados dele se afoguem na condenação de Deus por toda a eternidade se não se arrependerem. Agora, vamos voltar nossa atenção para o tipo final de pessoas que Deus não pode salvar. Número 6. Aqueles que buscam a salvação por outros meios. Mesmo com o amplo alcance do evangelho hoje em dia, graças aos evangelistas, missionários e redes sociais, ainda existem pessoas que acreditam firmemente que a salvação não é encontrada apenas em Jesus. Elas acreditam em imagens e até em intercessões de anjos para que a sua salvação seja conquistada. Elas reconhecem que a humanidade precisa ser reconciliada com Deus e reconhecem a sua impotência no pecado. Contudo, não aceitam que o único caminho para Deus é somente através de Jesus Cristo. Isso é abordado diretamente pelo próprio Jesus em João capítulo 14, versículo 6, onde ele afirma claramente que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai senão através dele. Preste bem atenção, meu amigo. Ninguém pode chegar a Deus senão através do nome de Jesus. Não é através do nome de nenhum santo, não é através do nome de nenhum anjo, não é através do nome de nenhum pastor, de nenhuma placa de igreja, mas apenas através do nome do Senhor Jesus é que uma pessoa pode chegar até Deus. É importante compreender que Jesus não é apenas uma opção entre muitas. Ele é o único caminho. Embora muitos possam ter dificuldades com esse ensinamento, as nossas preferências pessoais não mudarão essa verdade fundamental. Em vez de resistir, deveríamos optar por abraçá-la, pois Jesus é a personificação da verdade e não mente. Ele mesmo declarou que é o Filho único de Deus, a chave da vida espiritual, aquele em quem devemos crer para não nos perdermos para sempre. Ele é a única porta para o povo de Deus e o único pastor. Coloquemos nossa confiança nele, não apenas por causa de quem ele é, mas também por causa das evidências convincentes que ele forneceu. Em Atos capítulo 4, versículo 12 está escrito: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." Os apóstolos compartilharam esse ensinamento porque foi transmitido a eles pelo próprio Jesus. A salvação é um conceito profundo no Novo Testamento, abrangendo o perdão dos seus pecados, o renascimento espiritual, a libertação das algemas do pecado, ser considerado justo por Deus e a promessa de vida eterna em sua presença. Meu amigo e minha amiga, você pode abraçar essa salvação hoje. A Bíblia nos exorta a que, se ouvirmos a sua voz, não endureçamos os nossos corações. Não escolhamos deliberadamente um caminho que obstrua a provisão de salvação de Deus. Em vez disso, ouça enquanto Jesus bate a porta do seu coração. Hoje você pode recebê-lo e garantir a sua salvação eterna. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. A curiosidade humana não conhece limites, transcendendo o tempo e o espaço. Desde a antiguidade até a era moderna, a procura pelo conhecimento tem sido uma constante. Ansiamos por explorar os mistérios do universo, espiar além do véu do nosso planeta e até mesmo procurar o divino. Esta sede de compreensão não é nova. Ela ecoa histórias do passado, como a história daqueles que procuraram construir uma torre até o céu, movidos pelo desejo de encontrar Deus. Hoje a nossa busca nos leva às profundezas do desconhecido, enquanto procuramos a entrada para o próprio inferno. O cerne
sigla da Organização Europeia para a Investigação Nuclear, é um farol da ciência e engenhosidade humana. No seu núcleo está o Grande Colisor de Hadrons, uma maravilha da engenharia que amplia os limites do nosso entendimento. Embora as realizações do CERN sejam elogiadas em todo o mundo, os seus esforços também suscitaram uma mistura de fascínio e apreensão. A busca pelo conhecimento sempre esteve interligada com a busca da humanidade pela compreensão do divino. Ao longo da história, as civilizações procuraram desvendar os segredos do universo, muitas vezes com consequências profundas. A história do CERN não é diferente, pois ele investiga reinos que antes eram considerados domínios de mitos e lendas. A busca por um portal para o inferno pode parecer coisa de ficção científica, mas para os cientistas do CERN é um empreendimento sério. Uma característica marcante no campus do CERN é uma estátua de Shiva, a divindade hindu conhecida como dançarina cósmica e destruidora de mundos. Presente na Índia, a estátua simboliza o papel de Shiva no ciclo cósmico de criação e destruição. No entanto, esta estátua gerou especulação e preocupação entre alguns observadores. Eles temem que a sua presença signifique mais do que mero simbolismo e possa sugerir intenções mais profundas, talvez até nefastas, do CERN. Tanto teóricos como céticos têm ponderado as possibilidades das experiências do CERN. Uma ideia intrigante sugere que o Grande Colisor de Hadrons poderia potencialmente criar uma porta de entrada para outras dimensões. Esta especulação baseia-se na capacidade do colisor de gerar colisões de alta energia, teoricamente capazes de romper a estrutura do espaço-tempo e criar uma reação em cadeia. Alguns teóricos chegaram ao ponto de sugerir que isto poderia levar à abertura de um portal para o inferno ou mesmo facilitar a comunicação com seres extraterrestres. Recentemente, o acelerador de partículas do CERN, o Grande Colisor de Hadrons, foi reiniciado após um hiato de 3 anos para manutenção e atualizações. Este evento reacendeu discussões e debates sobre a natureza da investigação do CERN e as potenciais consequências das suas experiências. Como cristãos, mantemos crenças firmes na existência de reinos espirituais habitados por entidades como anjos e espíritos. Isso levanta preocupações sobre as atividades do CERN e as potenciais ramificações de nos aprofundarmos em domínios além da nossa compreensão. A Bíblia alude a locais ocultos como o inferno, que permanecem além da nossa compreensão e acesso atuais. A natureza precisa e a localização do inferno têm sido temas de debate e especulações ao longo da história, com diversas interpretações e teorias propostas. A palavra hebraica Sheol, muitas vezes traduzida como inferno, também pode referir-se à sepultura ou ao reino dos mortos. No Novo Testamento, termos como Hades e Gena são usados para descrever locais de punição e separação de Deus. Estes conceitos sublinham as advertências bíblicas sobre a intromissão em forças que estão além da nossa compreensão e as consequências de tais ações. A busca do CERN por conhecimento e descoberta científica é, ao mesmo tempo, louvável e inspiradora. No entanto, é essencial abordar estes esforços com cautela e humildade, conscientes das potenciais consequências e das implicações éticas das nossas ações. Muitos especulam sobre a localização do inferno, baseando-se em passagens bíblicas que o descrevem como sendo para baixo ou abaixo. Estas interpretações muitas vezes levam à noção de que o inferno pode estar situado abaixo da superfície da terra. Por exemplo, Lucas, capítulo 10, versículo 15, adverte: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. No entanto, é crucial compreender que, neste contexto, descer provavelmente se refere mais a uma descida espiritual para a condenação do que a uma direção espacial literal. Outra hipótese postula que a própria Terra servirá como lago de fogo, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 10 a 15.
Esta teoria sugere que quando a Terra sofrer uma destruição ardente, ela se tornará o lugar eterno de tormento para os ímpios. No entanto, tais interpretações permanecem especulativas, como indicado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Apesar destas interpretações, o inferno é, em última análise, entendido como um local além do universo físico, onde as almas continuam a existir após a morte. É um reino comparável ao céu, mas reservado para o castigo eterno. Em Lucas capítulo 16, versículo 23, lemos sobre um homem no Hades, em tormento, que vê Abraão ao longe e Lázaro em seus braços. Isso sugere que aqueles que estão no inferno podem ter um certo grau de consciência das bênçãos do céu, intensificando seu sofrimento. No Novo Testamento, aprendemos que quando um cristão verdadeiro morre, seu corpo vai para a sepultura enquanto sua alma ascende para estar em Cristo no céu. Em contraste, o corpo de um incrédulo vai para o túmulo e sua alma vai para o Hades, um lugar de sofrimento e arrependimento. O julgamento final, conforme escrito em Apocalipse, revela que Satanás e os incrédulos enfrentarão a segunda morte no lago de fogo e enxofre, um destino que ninguém escolheria voluntariamente. A existência e a natureza do inferno sublinham a importância da oferta de salvação através de Jesus Cristo. Esta salvação está disponível para todos os que creem, oferecendo libertação das consequências eternas do pecado e da separação de Deus. É uma mensagem de esperança e redenção diante da realidade do inferno. Embora a localização exata do inferno permaneça um mistério, seu significado na teoria cristã é profundo. Serve como um lembrete claro das consequências de rejeitar a oferta de salvação de Deus e sublinha a urgência de partilhar a mensagem de redenção com os outros. O inferno é real? A Bíblia afirma a realidade do inferno, usando a mesma linguagem para descrevê-lo como faz com o céu. Curiosamente, Jesus passou mais tempo alertando sobre os perigos do inferno do que discutindo a possibilidade do céu. Algumas pessoas acreditam no céu, mas rejeitam o inferno, talvez devido a uma ilusão. É mais fácil aceitar uma vida após a morte agradável do que considerar a condenação. Isto é o mesmo que assumir que comportamentos de risco levarão aos resultados desejados, ignorando a possibilidade racional de consequências negativas. Equívocos sobre o inferno também contribuem para a sua negação. O inferno é frequentemente retratado como um submundo demoníaco e ardente, mas a Bíblia fornece descrições limitadas. Compara o inferno ao fogo, à escuridão e à dor profunda. A Bíblia enfatiza que o inferno é real, eterno, e um lugar que deve ser evitado a todo custo. A frase portas do inferno, encontrada em Mateus capítulo 16, versículo 18, refere-se à força do Hades, não às portas literais. Nos tempos antigos, os portões da cidade simbolizavam a proteção de uma cidade, e atacá-los era um movimento estratégico. Da mesma forma, a frase simboliza o poder do Hades, implicando que nem mesmo as forças da morte podem vencer a Igreja de Cristo. Resumindo, o inferno é uma realidade que não pode ser ignorada. Sua existência é tão certa quanto a do céu. Embora a natureza e a experiência do inferno não sejam amplamente detalhadas na Bíblia, sua existência é repetidamente afirmada. É um lugar de separação eterna de Deus, um destino a ser evitado a todo custo. Nos tempos antigos, o termo Hades representava o governante do submundo, um reino conhecido como a Casa de Hades. Acreditava-se que esse era o destino de todas as almas após a morte, independentemente dos seus feitos terrenos. No Novo Testamento, Hades é descrito como o reino dos mortos, muitas vezes simbolizado como uma cidade poderosa com portões formidáveis. Jesus, neste contexto, está prevendo sua morte e ressurreição iminentes.
Apesar de crucificado e sepultado, ele declara que ressuscitará, estabelecendo sua igreja. Sua mensagem enfatiza que a morte não tem poder sobre ele. Ele garante que a igreja não apenas será fundada apesar das forças de Hades ou do inferno, mas também prosperará. Gerações passarão, sucumbindo à morte física, mas outras surgirão para continuar a missão da igreja ordenada por Jesus, garantindo seu cumprimento. Satanás, o detentor do poder da morte, procurará continuamente destruir a igreja de Cristo. No entanto, Jesus promete que a sua igreja, os escolhidos, acabará por prevalecer. Como diz em João, capítulo 14, versículo 19. Ainda por um pouco e o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Passando ao tópico dos alienígenas, é intrigante considerar a sua existência. Como cristãos, reconhecemos a existência de seres de outras dimensões. Os anjos, por exemplo, são seres de outro reino. Mas quem são os anjos realmente? Para responder a isso, recorremos às Escrituras. No Antigo Testamento, os anjos são mencionados 108 vezes. Eles desempenharam papéis fundamentais na vida de Abraão e Jacó, conforme narrado no livro do Gênesis. Moisés também encontrou anjos durante a jornada dos israelitas no deserto, conforme detalhado no livro do Êxodo. Por exemplo, Êxodo capítulo 14, versículo 19 fala que o anjo de Deus que viajava na frente do exército de Israel retirou-se e foi atrás deles. A coluna de fogo também saiu da frente e ficou atrás deles. Ao longo da lei e dos escritos de Moisés, o termo anjo ou anjos aparece 32 vezes, nos apresentando as hostes do céu como os anjos de Deus. Os anjos, ao contrário das entidades míticas, são seres reais com personalidades espirituais que podem impactar o mundo físico. Assim como o reino demoníaco existe, o reino angelical também existe, embora permaneça oculto à nossa vida. Os seres angelicais, embora invisíveis, exercem uma influência profunda em nossas vidas. Eles observam tudo, mas permanecem intocados pelo nosso mundo físico. Os anjos, com força divina, cumprem os mandamentos de Deus. No Salmo 103, versículo 20, está escrito: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Estes seres celestiais não são meros observadores. Eles intervêm ativamente nos assuntos humanos. Em um confronto monumental, o arcanjo Miguel liderou as hostes celestiais contra Satanás e seus seguidores rebeldes. Este confronto culminou na derrota de Satanás, que foi expulso do céu. Os anjos, ao longo da história, saíram vitoriosos em todas as batalhas espirituais que enfrentaram, servindo como leais protetores dos fiéis. A história bíblica narra um momento em que Deus enviou um anjo ao Egito antes de Moisés, provocando a queda da nação. Isto demonstra a lealdade inabalável dos anjos à vontade de Deus e a sua força incomparável. Os anjos não são apenas seres passivos, eles se envolvem ativamente com o mundo. Eles possuem o poder de tocar a vida das pessoas, influenciar eventos e até provocar a queda de nações. Os anjos não são uma ocorrência rara, eles são abundantes e poderosos. O próprio Jesus referiu-se à vastidão das hostes angelicais, afirmando em Mateus, capítulo 26, versículo 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? O termo legião denota uma unidade militar romana, aproximadamente equivalente a 6.000 soldados. Esta referência destaca o imenso número de anjos à disposição de Deus. Apesar da sua importância, os anjos são frequentemente ignorados nas discussões teológicas. Às vezes são vistos como meros mensageiros ou guardiões, mas o seu papel vai muito além disso. Os anjos são participantes essenciais no reino espiritual, engajando-se em batalha e cumprindo a vontade de Deus na terra. A sua existência lembra-nos as forças invisíveis que atuam no mundo, moldando os conhecimentos e orientando a humanidade.
Em Gênesis capítulo 3, os anjos são retratados como guardiões da árvore da vida, impedindo a humanidade de acessá-la após a queda. Isto sublinha o seu papel aplicando decretos divinos e protegendo espaços sagrados. Mas lembre-se, os anjos não devem ser adorados e nenhuma oração deve ser feita a eles. Os anjos são nossos co-servos e são comandados por Deus. Portanto, jamais ore para os anjos. Ore sempre a Deus em nome de Jesus. Tendo dito isto, os anjos não são seres distantes ou passivos. Eles são participantes ativos do plano divino. Eles exercem um poder imenso, cumprem os mandamentos de Deus e protegem os fiéis. A sua existência nos lembra das realidades espirituais que transcendem o nosso mundo físico, nos guiando e nos protegendo de formas que talvez nunca compreendamos totalmente. Para mais mensagens de fé como essa que você acabou de ouvir, se inscreva em nosso canal e curta este vídeo. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.